foi praticada dentro da delegacia de polícia, temos uma tortura institucional? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. O pai tem um filho que desobedece às suas ordens, desobedece às ordens da mãe. Ele vai lá e tortura o filho com um pedaço de ferro. Pergunta aos senhores, dentro da casa dele, ele praticou uma tortura institucional ou uma tortura particular? Particular. Agora eu pergunto para os senhores o seguinte: e se um policial, se no mesmo caso o policial que prendeu aquela pessoa em flagrante, levasse essa pessoa para uma fazenda do seu Raimundinho, e lá na fazenda, no ambiente particular da fazenda, a fazenda é privada, ele torturasse o preso, para que o preso confessasse quem havia furtado os bois do fazendeiro Raimundinho. Essa tortura seria institucional ou particular? Eu acho que é institucional. Quem acha que é institucional? Quem acha que é particular? Senhor, sua resposta está errada. Pelo seguinte, gente. Mesmo ele tendo praticado a tortura em ambiente particular, o que interessa, gente, é se ele praticou a tortura em razão da função. A minha resposta é exata. Então a tortura dele, embora praticada em ambiente particular, a tortura é institucional e não particular. Veja, então eu vou levar em consideração em razão da função. Olha o caso do pai que torturou o filho dentro de casa. Se ele tivesse levado o menino para o quintal da delegacia de polícia, sem a presença dos policiais, torturasse o menino no quintal da delegacia de polícia, eu pergunto, seria particular ou institucional? Particular, porque a tortura que está sendo praticada contra o filho dele não tem nada a ver com o exercício da função pública, tem a ver com o exercício do poder familiar. Poderia ser o tutor torturando o tutelado, o curador torturando o curatelado, e nós teríamos uma tortura particular, embora praticada em ambiente de uma instituição pública. Cuidado! Um minuto da sua atenção pode ser fatal. Diga. Este crime então pode ser próprio e impróprio. O crime de tortura é um crime comum. Não se exige qualificação especial do sujeito ativo. Portanto, ele sempre será um crime comum. Alguns autores defendem que ele é próprio. Existe quem defenda que quando ele é praticado por funcionário público, seria crime próprio. Mas, sinceramente, a corrente do CAPES é totalmente minoritária. Entendimento absolutamente majoritário. Se você pegar todos os livros que falam de legislação especial, os doutrinadores são no sentido de que a tortura não exige qualificação especial. Portanto, a tortura é um crime comum. Comum. O fato dele ser praticado por policial não torna o crime próprio, porque a lei não exige que a tortura seja praticada por policial. Só seria crime próprio se a lei exigisse que o crime fosse praticado somente por funcionário público, como é o caso do peculato, como é o caso da concussão,
como é o caso da corrupção ativa, corrupção passiva. Não é o caso aqui da tortura. Para terminar, eu queria fazer uma diferença entre exercício regular do direito, maus tratos e tortura. Cuidado! Vejo preocupação no seu olhar. Estude. Meus amigos, qual a diferença entre a situação em que o pai, no exercício regular do seu direito, exercendo o seu poder familiar, pode castigar moderadamente o filho? Quando é que esse castigo passa a ser maus tratos? E quando é que esse castigo passa a ser tortura? Bom? Sim, muito bem. Evidentemente que nós vamos ter o exercício regular do direito, Que é a advertência. né? Quando, por exemplo, ele dá uma palmada. Professor, mas tem entendimento diverso de que a palmada não poderia. Eu ainda sou da corrente antiga de que diz que quem não dá o pão e não dá o castigo não merece o paraíso. Então, uma palmada, um tapa, né? Colocar a criança no quarto trancada porque fez uma desobediência, nós teríamos o exercício regular do direito. E continuar. Sim. Você coloca, Mas se você tranca uma pessoa no quarto, você pratica constrangimento ilegal. Se você coloca o seu filho no quarto de castigo, você está no exercício regular do direito. Não, mas no quarto de castigo, mas no quarto trancado. Sim. A senhora vai deixar, vai colocar ele de castigo no quarto com a porta aberta? Mas teve uma mãe que fez isso e o filho se matou. Ah, aí já é uma outra história. Pode ser o quarto de casa no quarto. Não precisa trancar a porta para ela sair. Se a senhora consegue manter o seu filho de castigo no quarto sem a porta trancada e ele não sai, a senhora é uma verdadeira heroína. Bom, tá bom. Quando eu tenho os maus tratos, eu tenho castigo imoderado. Castigo imoderado, poderíamos citar como exemplo uma surra de cinto, umas chineladas que deixaram a criança com hematomas. Isso é o castigo imoderado. Quando eu tiver o castigo imoderado, eu vou ter os maus tratos. Tá? E finalmente, quando eu tiver a imposição de intenso sofrimento físico ou mental, eu vou ter a tortura. Quando eu tiver imposição de intenso sofrimento físico ou mental, eu vou ter a tortura. E eu vou citar aqui o caso do Tota. O Tota era um cidadão que consertava geladeira em São Sebastião. Ele tirava o motor da geladeira de uma
colocava, geralmente aquelas velhinhas que iam lá com ele, para ele consertar a geladeira. Tirava de uma, colocava na outra. Depois as velhinhas estavam lá na promotoria reclamando do Tota. Um belo dia, o Tota, metido a garanhão, estava com uma moça, uma mulher, uma amante. E o filho, de 16 anos, pegou o pai com a amante. O pai disse para o filho: não conta nada para tua mãe. Ele não quis nem saber. Foi lá e contou a história para a mãe dele. O pai, muito revoltado, Tota chegou lá na casa, pegou um cabo de fio elétrico e deu uma surra de cabo de fio elétrico no filho. E o filho ficou então, não só se urinou todo nas calças, como desmaiou em virtude da dor que sofreu. Meus amigos, não há dúvida nenhuma que nós tivemos aí um caso de tortura, como o caso daquela babá que batia todo dia na criança, queimava com bagana de cigarro no braço da criança, batia com um pedaço de pau na criança e foi condenada por maus tratos. É importante, gente, verificar para a vontade do agente, verificar o motivo que levou o agente a praticar o ato. Se foi o desejo de corrigir, então o crime é de maus tratos. Se foi o desejo de causar intenso sofrimento físico ou moral para alcançar um dos objetivos descritos na lei de tortura, nós teremos a tortura. Beleza? Pergunto a vocês: alguma dúvida? Alguma pergunta?